Já percebeu que a frase "eu não tenho tempo" se tornou uma espécie de medalha de honra na nossa geração? Parece que se não estamos exaustos, não estamos fazendo o suficiente, como se o cansaço fosse o único comprovante de que somos úteis. Vivemos em uma era onde a produtividade deixou de ser uma ferramenta de trabalho para se tornar a nossa identidade mais profunda e cruel. O problema é que essa busca incessante por ser a melhor versão de si mesmo está gerando uma legião de jovens de 20 e poucos anos que já se sentem aposentados da própria alegria. Hoje vamos abrir a caixa preta da nossa exaustão e entender por que estamos nos quebrando em 1000 pedaços para manter uma engrenagem que nunca para. Neste vídeo, vamos explorar os conceitos de Byung-Chul Han em A Sociedade do Cansaço para entender a transição da sociedade do dever para a sociedade do desempenho. Vou te mostrar como a liberdade que tanto pedimos se transformou em uma autoexploração muito mais eficiente do que qualquer ditadura externa jamais conseguiu ser. Se você sente que o seu descanso é acompanhado de culpa ou que a sua mente nunca desliga, este conteúdo foi feito sob medida para você. Prometo que até o final você terá ferramentas não apenas para entender o seu burnout, mas para começar a construir uma vida onde o ócio não é um pecado, mas um ato de rebeldia necessário. Fica comigo, pois entender o sistema é o primeiro passo para conseguir hackear a sua própria liberdade mental. Para entender o nosso cansaço atual, precisamos olhar para trás e ver como a estrutura do mundo mudou radicalmente nas últimas décadas, de forma silenciosa. Antigamente, vivíamos no que o filósofo Michel Foucault chamava de sociedade disciplinar, um mundo regido pelo dever e por instituições como fábricas e prisões. Naquele tempo, existia um mestre externo, um chefe ou um sargento que dizia o que você podia ou não fazer, criando limites claros. O não era a regra e a transgressão era o objetivo de quem buscava a liberdade, mantendo a luta fora de nós mesmos. O cansaço daquela época era físico, localizado no corpo, que operava máquinas e quando o sino batia, o trabalho de fato acabava. Hoje, essa barreira física entre o dever e o ser simplesmente evaporou, deixando-nos perdidos em uma demanda infinita. No século XXI, transitamos para a sociedade do desempenho, onde o lema mudou do "você deve" para o sedutor e perigoso "você pode". Byung-Chul Han explica que o indivíduo moderno não é mais um sujeito de obediência, mas um sujeito de desempenho que se vê como um projeto. Agora, o mestre não está mais no escritório de cima, ele foi internalizado e mora dentro da sua própria cabeça, cobrando resultados constantes. Essa mudança parece libertadora na superfície, afinal somos donos do nosso destino e temos ferramentas globais na palma da mão. No entanto, essa liberdade de poder fazer tudo esconde a coerção de ter que fazer tudo para não ficar para trás. O resultado é uma pressão invisível que não nos permite parar, pois sempre há um novo curso, uma nova meta ou um novo post. A grande armadilha da sociedade do desempenho é que ela substitui a exploração externa pela autoexploração, que é muito mais eficaz e destrutiva. Quando somos explorados por um terceiro, podemos nos revoltar, fazer greve ou odiar o opressor, o que preserva a nossa identidade psíquica. Mas quando nós somos, ao mesmo tempo, o carrasco e a vítima, a revolta não tem um alvo externo e acaba se voltando contra o nosso próprio ego. É por isso que o cansaço moderno não é apenas físico, mas um esgotamento da alma que se sente constantemente insuficiente diante das metas. Nós nos tornamos empresas de nós mesmos, onde o RH nunca dorme e o lucro esperado é a admiração alheia e o sucesso financeiro imediato. Essa dinâmica cria um ciclo de ansiedade, onde a parada não é vista como recuperação, mas como prejuízo ou fracasso pessoal. Essa transição explica por que a geração de 20 a 29 anos está tão fragilizada, sendo estatisticamente a mais afetada por transtornos mentais atualmente. Vocês cresceram ouvindo que o céu é o limite e que o esforço individual é a única variável para o sucesso em um mundo hiperconectado. A internet apagou a linha que separava o domingo à noite da segunda de manhã, transformando a vida em um grande painel de controle. O jovem de hoje não desliga porque sente que se o fizer, o mundo continuará girando e ele será esquecido pelo algoritmo e pelo mercado. É um estado de vigilância constante, onde o poder fazer se torna uma obrigação silenciosa que drena toda a energia vital.
A liberdade de se otimizar se tornou a prisão mais bem decorada da história, onde as grades são feitas de notificações e de KPIs de vida. Para Byung-Chul Han, o sujeito do desempenho é um animal laborans, que explora a si mesmo até o colapso total de sua estrutura nervosa. Não há mais um inimigo externo para combater, o que gera uma sensação de isolamento e desamparo diante da própria exaustão profunda. A sociedade da disciplina produzia loucos e criminosos, mas a sociedade do desempenho produz depressivos e fracassados por excesso de estímulo. É fundamental entender que o seu cansaço não é um defeito de fabricação ou uma falta de resiliência, mas o resultado lógico de um sistema. O sistema agora funciona através do excesso de positividade, onde o sim é a palavra de ordem que nos leva ao abismo da funcionalidade total. Precisamos reconhecer que essa busca por produtividade infinita é uma guerra perdida contra nossa própria biologia limitada e sagrada. Entrando mais fundo na teoria, precisamos falar sobre o que Han chama de violência neural, um conceito que inverte tudo que achamos sobre o mal. Geralmente, pensamos no mal como algo negativo, como uma infecção, um inimigo ou uma proibição que vem de fora para nos atacar. Mas na sociedade atual, o adoecimento vem do excesso de positividade, ou seja, do excesso de estímulos, de informações e de impulsos. É como uma célula que morre não por falta de nutrientes, mas por estar sobrecarregada de substâncias que ela não consegue mais processar. Vivemos em um mundo hiper, onde tudo é demais. Hipercomunicação, hiperconsumo e hiperatividade. E o nosso sistema nervoso simplesmente não foi projetado para isso. Essa abundância sufocante gera um curto-circuito interno que chamamos de burnout ou depressão. A positividade tóxica que vemos nas redes sociais é o combustível perfeito para essa violência neural que destrói nossa paz de espírito. Somos bombardeados por frases que dizem "trabalhe enquanto eles dormem" ou "seja a sua melhor versão", criando um ambiente de pressão insuportável. Esse excesso de sim e de possibilidades anula nossa capacidade de dizer não e de estabelecer limites saudáveis para a nossa mente. O problema não é a falta de oportunidades, mas a incapacidade de lidar com a massa crítica de opções que o mundo digital nos joga. Quando tudo é possível e tudo deve ser aproveitado, nada é realmente saboreado, e a vida se torna uma sequência frenética de tarefas executadas. A violência aqui é invisível, porque ela não nos agrede fisicamente, ela apenas nos satura até que percamos a nossa essência. A rede social funciona como um espelho deformado, que amplia essa violência de forma geométrica em nossa rotina diária. Lá, o desempenho é quantificado em curtidas e visualizações, transformando a nossa existência privada em uma exibição pública constante e exaustiva. Você não está apenas vivendo a sua vida, você está editando a sua vida para que ela pareça produtiva e interessante para os outros. Essa necessidade de parecer estar bem consome uma energia psíquica absurda, deixando pouco espaço para a vulnerabilidade real. O excesso de positividade nos proíbe de estarmos tristes ou cansados, pois a tristeza é vista como um erro no sistema de performance. No fim das contas, a busca pela felicidade obrigatória se torna a maior fonte de infelicidade da nossa geração conectada. O resultado clínico desse excesso de positividade são as doenças neurais que definem o nosso século, como o TDAH, o burnout e o transtorno de ansiedade. Han argumenta que essas patologias não são infecções, mas estados de exaustão causados pela incapacidade de parar o fluxo de estímulos. O cérebro, tentando processar tudo ao mesmo tempo, entra em um estado de fragmentação, onde a atenção profunda se torna impossível. Estamos o tempo todo mudando de aba, de aplicativo e de foco, o que impede a consolidação de qualquer experiência significativa. Essa dispersão é uma forma de violência, porque nos rouba a capacidade de estarmos presentes e inteiros em qualquer momento da nossa jornada. O sujeito do desempenho é um ser disperso por natureza, um fragmento humano tentando colar seus pedaços em uma vitrine digital. É vital entender que a depressão, nesse contexto, é o grito de um ego que está cansado de ter que se afirmar o tempo todo. A depressão é a manifestação física de que o eu não aguenta mais ser um projeto de sucesso e quer apenas o direito de não ser nada. Quando não conseguimos mais poder, o sistema entra em colapso e a alma se retira para um estado de letargia profunda. É uma forma de autodefesa radical contra a pressão de um mundo que não aceita o vazio, o silêncio ou a falha como partes da vida. Portanto, olhar para o seu cansaço não deve ser motivo de vergonha, mas sim um reconhecimento de que você é humano. O excesso de positividade tenta apagar a nossa finitude,
mas é justamente na aceitação dos nossos limites que encontramos a verdadeira saúde. Você já reparou como é difícil ficar parado em uma fila sem pegar o celular por apenas 30 segundos para checar qualquer coisa? Esse gesto quase automático revela a morte da nossa vida contemplativa e a nossa incapacidade absoluta de suportar o vazio. Byung-Chul Han ressalta que a humanidade está perdendo a capacidade de olhar, aquela atenção profunda que permite a verdadeira criatividade. Estamos trocando o olhar demorado pelo olhar acelerado do multitasking, que é, na verdade, uma característica de animais na natureza. Um animal selvagem precisa comer, vigiar o predador e proteger a prole ao mesmo tempo. Ele não pode se dar ao luxo da contemplação. Ao abraçarmos o multitasking como virtude, estamos regredindo a um estado biológico de pura sobrevivência e agitação constante. A vida contemplativa é o que permite que a cultura e a filosofia floresçam, pois elas exigem um tempo que não é o tempo da produção. Quando eliminamos o ócio da nossa rotina, eliminamos também a possibilidade de reflexão profunda sobre quem somos e para onde estamos indo. O tempo hoje é visto apenas como uma mercadoria que deve ser preenchida com alguma atividade útil ou entretenimento rápido. Se não estamos produzindo algo, sentimos que estamos desperdiçando a vida, quando na verdade é no vazio que as ideias se conectam. A pressa constante nos torna eficientes como máquinas, mas vazios como recipientes que nunca retêm o líquido que neles é derramado. Sem a pausa, a música da vida se torna apenas um ruído contínuo e estressante que nos impede de ouvir a nossa própria intuição. O tédio que hoje evitamos a qualquer custo é na verdade um estado espiritual valioso que Han chama de o pássaro onírico que choca o ovo da experiência. É quando estamos entediados que o nosso cérebro começa a vagar por caminhos não planejados, gerando lampejas de autoconhecimento e inovação. Ao preenchermos cada segundo de silêncio com vídeos curtos ou notificações, estamos matando o nosso processo criativo antes mesmo dele nascer. O tédio é o limiar para o pensamento profundo e a nossa geração está perdendo a chave dessa porta por medo da própria companhia. Precisamos reaprender a suportar a ausência de estímulos para que possamos voltar a ouvir o que o nosso silêncio tem a dizer. A resistência começa quando decidimos que não precisamos ser estimulados a cada batida do coração. A hiperatividade, ao contrário do que o mercado diz, não é um sinal de liberdade, mas uma forma de servidão ao fluxo de informação. Quem está sempre ativo e reagindo a estímulos externos não tem tempo para agir de forma autônoma e verdadeiramente original. A verdadeira ação exige um momento de hesitação, uma pausa para o julgamento e um distanciamento que a velocidade atual não permite. Estamos apenas reagindo, como átomos em uma colisão frenética, sem nunca dirigir o nosso próprio movimento com intenção clara. Recuperar a vida contemplativa significa retomar as rédeas da nossa atenção e decidir onde queremos investir a nossa energia vital. É um esforço consciente de desaceleração em um mundo que te empurra ladeira abaixo em nome de uma eficiência que não te serve. Portanto, resgatar a capacidade de não fazer nada é um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores necessidades do nosso tempo. Não se trata de preguiça, mas de um resguardo ético da nossa humanidade contra a mecanização dos nossos afetos e pensamentos. Precisamos criar santuários de tempo em nossas agendas, onde a produtividade é estritamente proibida e o tédio é bem-vindo. Somente quando paramos de correr é que conseguimos perceber a paisagem da nossa própria existência e avaliar se o caminho faz sentido. A contemplação é o oxigênio da alma. Sem ela, estamos apenas realizando uma performance de vida para uma plateia que também está exausta demais para aplaudir. Desligar o Wi-Fi e olhar para a parede pode ser o exercício mais produtivo que você fará durante toda a sua semana. Agora que entendemos o diagnóstico, como podemos, na prática, resistir a essa engrenagem de autoexploração sem nos isolarmos do mundo moderno? A primeira estratégia é mudar a nossa relação com o descanso. Ele não deve ser visto como um intervalo para recuperar as energias e trabalhar mais. O descanso real é soberano e não tem utilidade econômica. Ele deve ser um fim em si mesmo, um momento de celebração do ser.
Precisamos parar de planejar o nosso tempo livre como se fosse mais uma lista de tarefas a serem cumpridas, como ler 50 páginas ou meditar 20 minutos. Permita-se momentos de inutilidade total, onde o único objetivo é existir, sem a pressão de extrair algum valor ou aprendizado daquela experiência específica. Outro passo fundamental é o estabelecimento de uma higiene digital rigorosa, que é a nossa principal fronteira de batalha hoje em dia. A economia da atenção é desenhada para nos manter em um estado de alerta constante. Então, precisamos criar muros artificiais de silêncio. Defina horários claros para desconectar e, mais importante, aprenda a conviver com o medo de estar perdendo algo, o famoso FOMO. A verdade é que a maioria das coisas que perdemos no digital não tem impacto real na profundidade da nossa história pessoal. Ao limitar o fluxo de estímulos externos, você devolve ao seu cérebro o espaço necessário para processar as suas próprias emoções e desejos. A resistência começa no botão de desligar e na coragem de ser inacessível para o mundo por algumas horas do dia. Aprender a dizer não para as infinitas possibilidades é talvez o ato mais radical de preservação da saúde mental na nossa década. O sujeito do desempenho tem pavor de fechar portas, mas é justamente a escolha deliberada de um caminho que dá sentido à nossa jornada. Dizer não para um projeto extra, para um evento social cansativo ou para uma nova tendência de mercado é dizer sim para o seu equilíbrio. Não somos seres infinitos e tentar abraçar todas as oportunidades é a receita mais rápida para o esgotamento e para a mediocridade. Priorizar a profundidade em vez da largura nas suas relações e no seu trabalho permite que você cultive algo duradouro. A resistência não é barulhenta, ela é feita de escolhas silenciosas que protegem o seu tempo e a sua energia das demandas alheias. Revalorizar o trabalho manual ou atividades analógicas também é uma excelente forma de ancorar a mente no presente e fugir da abstração digital. Quando você planta algo, cozinha uma refeição do zero ou pinta um quadro, você é obrigado a respeitar o tempo da matéria, que não é instantâneo. Esses processos têm um ritmo natural que acalma o sistema nervoso e nos reconecta com a realidade física que o desempenho digital tenta ignorar. A paciência exigida por essas atividades é o antídoto perfeito para a ansiedade gerada pela gratificação imediata das redes sociais. Encontre um hobby e não possa ser monetizado e que não precise ser postado. Algo que pertença apenas a você e ao momento. A sua humanidade floresce no que é concreto, tangível e muitas vezes deliciosamente lento e imperfeito. Por fim, precisamos cultivar o que Han chama de o tempo do outro, resgatando a convivência real e profunda sem as distrações das telas. A sociedade do desempenho nos torna narcisistas, focados apenas no nosso próprio sucesso e na nossa própria imagem de marca. Ao dedicarmos tempo para ouvir alguém de verdade, sem pressa e sem segundas intenções, quebramos o ciclo da autoexploração egóica. A amizade e o amor exigem um tempo contemplativo e uma vulnerabilidade que a lógica da performance tenta aniquilar por serem ineficientes. Resistir é lembrar que não somos máquinas de processamento, mas seres relacionais que precisam de pausa, de abraço e de silêncio compartilhado. A sua saúde mental é um projeto coletivo de resistência contra um sistema que lucra com a sua solidão e o seu cansaço. Chegamos ao fim desta jornada, mas espero que este seja apenas o começo de uma nova forma de você habitar o mundo. Entender que a sociedade do desempenho nos transformou em escravos de nós mesmos é doloroso, mas é também a chave para a nossa libertação. Você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros, e o seu valor não é medido pelo número de tarefas que você riscou da lista hoje. A vida acontece nos intervalos, no silêncio entre as notas e na coragem de ser apenas humano em um mundo que exige que sejamos divindades produtivas. Se este mergulho profundo te ajudou a enxergar a sua exaustão com mais clareza, deixe um comentário abaixo compartilhando qual pequena mudança você vai fazer hoje. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que está no limite do esgotamento. Às vezes, saber que a culpa não é nossa já é metade da cura.
Inscreva-se para continuarmos essas conversas que o sistema não quer que tenhamos. Agora eu te faço um convite final. Feche este vídeo, coloque o celular de lado e se permita 5 minutos de absoluto nada. Você merece esse encontro com você mesmo. Até a próxima e lembre-se, descansar é um direito humano, não um prêmio de produtividade.